Babá brasileira acusada de assassinato alega autodefesa em audiência na Virgínia. Coleta do açaí no Brasil entra na lista dos Estados Unidos de produtos ligados ao trabalho infantil. Fronteira Sul, imigrantes fazem cruzada ilegal, se escondem em escola e provocam caos em pequena cidade. Estudantes brasileiros participam de conferências sobre inteligência artificial em Nova York. E levantamento mostra mudança no perfil dos brasileiros que hoje migram para os Estados Unidos. Profissionais qualificados escolhem atuar em solo americano por terem acesso a melhores oportunidades e remuneração. Olá, muito boa noite. Boa noite. Uma babá brasileira que é acusada de assassinato na Virgínia compareceu ontem à noite ao tribunal para uma audiência sobre o caso. A justiça tenta desvendar o misterioso duplo homicídio da chefe da brasileira e um outro homem. A babá é suspeita de cometer o crime junto com o marido da vítima, com quem estaria tendo um caso. Novas provas apresentadas no tribunal mostram que 8 meses após o crime, no quarto onde tudo aconteceu, já havia quadros com fotos do marido da vítima, Brandon Banfield, e da au pair da família, a brasileira Juliana Pérez Magalhães. Os procuradores do caso dizem que os dois já estavam tendo um caso desde 2022 e que planejaram juntos o assassinato de Christine. Documentos apresentados ontem mostram que os suspeitos visitaram essa loja de armas em Ashburn 2 meses antes do crime e pouco depois, Brandon voltou sozinho para comprar a arma que os promotores dizem que Juliana usou para cometer o assassinato. Quem acompanha o julgamento vê que muita gente anda dividida. Uns acham que a brasileira é inocente, outros não. A lot of people believe that Juliana is not guilty, that she didn't do anything, and a lot of people believe that her and him were planning together. Até agora, o que se sabe é que no dia do crime, Joseph Ryan foi até a casa da família para um suposto encontro com Christine, marcado por uma rede social. A família dela nega a versão, diz que Christine nunca usou esse tipo de aplicativo e que tudo foi uma armação. A defesa da babá brasileira alega autodefesa e diz que Juliana ligou para Brandon quando chegou na casa e viu um carro desconhecido na garagem. Ela esperou ele chegar e juntos entraram na casa. Então Brandon teria ido até o quarto onde atirou em Ryan depois que ele supostamente esfaqueou sua esposa. Na audiência de ontem, Juliana contou que no meio da confusão, Brandon pediu que ela pegasse uma outra arma em um cofre do banheiro. Foi com esse segundo revólver que Juliana atirou contra o peito de Ryan enquanto ele ainda estava no chão em movimento. O juiz do caso disse que só essa fala da babá já a coloca como réu confessa de assassinato em 2º grau. Brandon, marido de Christine, também compareceu ao tribunal ontem à noite, mas se manteve em silêncio o tempo todo. O caso continua sob investigação. Juliana e Brandon, que foram presos em outubro do ano passado, seguem detidos. Até agora, ninguém foi acusado pela morte de Christine. So everyone just wants to know the truth. Em relação a esse chocante caso da brasileira no estado da Virgínia, né, que supostamente teria aí incorrido no crime de assassinato em 2º grau, segundo um pronunciamento do próprio juiz, as implicações imigratórias são gravíssimas, né, vez que, em tese, nós estamos diante, então, de um crime agravado, né, e que também é conhecido como um crime de torpeza moral. E isso diretamente implica, além da imediata deportação após o cumprimento da pena, também em um barramento, uma vez que ela nunca mais poderá obter o certificado de boa conduta moral. Isso significa que mesmo que ela case, né, com o suposto viúvo, ela nunca mais poderá regressar aos Estados Unidos em forma definitiva. Mudando de assunto, o açaí vem ganhando cada vez mais o mundo e virando sinônimo de saúde pelos inúmeros benefícios que oferece. Mas a coleta desse fruto que vem do Brasil é considerada uma das mais perigosas e é condenada pelos Estados Unidos por uso de trabalho infantil.
É meia-noite nas margens do rio Amazonas, mas os jovens da aldeia Fazendinha ainda estão acordados, se preparando para mais um dia de trabalho. Munidos de facões, sacos de lonas e roupas secas, eles entram neste barco com cheiro enjoativo de diesel para cruzar o rio. Entre os trabalhadores está Lucas, de 13 anos, que há 2 anos ajuda seu irmão mais velho a colher frutos e ganhar dinheiro para alimentar seus 7 irmãos. Ao amanhecer, o grupo chega ao arquipélago de Marajó, no Pará, região considerada a capital do açaí. 90% da superfruta vem deste estado do norte do Brasil. De 2012 a 2022, as exportações de açaí cresceram 21.000%. Mais de 9 mil toneladas foram exportadas em 2022, movimentando cerca de 26 milhões de dólares. Mas Lucas só recebe uma fração desse valor depois de um dia de trabalho exaustivo e perigoso. Ele se arrisca todos os dias na floresta e escala essas árvores de 70 pés de altura sem nenhuma proteção. O garoto faz isso várias vezes ao dia, carregando cachos com frutos que chegam a pesar 5 quilos cada um. Lucas diz que entrega seu dinheiro para a mãe e usa o restante para a escola. Compramos material. O presidente da Associação de Moradores, Nerivan da Silva, diz que esse trabalho é feito por necessidade, uma profissão passada de pai para filho como sobrevivência. O promotor público Alan Bruno, que investiga o trabalho forçado e infantil na região, diz que é preciso quebrar esse ciclo, mas ele esbarra na cultura local. A maioria não sabe ler nem escrever, desconhece seus direitos e trabalha por necessidades básicas. Os Estados Unidos condenaram o uso de crianças nesse serviço e já colocaram a coleta do açaí na lista das piores formas de trabalho infantil no mundo. Os governos do Brasil e dos Estados Unidos voltaram a se reunir nos últimos dias para retomar conversas e planos bilaterais importantes. Foi a retomada do acordo de cooperação entre os dois países para eliminar a discriminação racial e étnica e promover a igualdade. O primeiro encontro desde maio do ano passado, quando o acordo JAPER foi retomado entre os dois países, foi liderado pela ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Ela e uma comissão federal receberam a bancada negra congressista estadunidense em Salvador, na Bahia, nos últimos dias. Lá, muitas ações já começaram a ser articuladas. É o caso de parcerias para desenvolver políticas públicas nas áreas da educação, saúde e acesso à justiça e cultura. Os dois países já planejam promover novas rodadas de debates entre os congressistas e a sociedade civil. Depois do intervalo, tem notícias de imigração. No Novo México, imigrantes fazem a cruzada ilegal, se escondem em escola e provocam caos. E após queda de ponte, levantamento mostra que 17 mil estruturas do país são consideradas críticas e correm risco de colapso. Américas no Ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Tap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Foi. Em Chicago, uma forte pressão dos moradores fez com que o governo começasse a realocar centenas de imigrantes que estavam em abrigos temporários. Já no Novo México, a população cobra ações das autoridades depois que imigrantes ilegais foram encontrados escondidos dentro de uma escola de ensino médio. Esses são alguns dos destaques do nosso Giro de Notícias de hoje sobre imigração. Em uma semana, a Santa Teresa Middle School foi fechada 2 vezes depois que imigrantes foram encontrados no espaço. Eles teriam invadido a escola para se abrigar e evitar a prisão após terem feito a travessia ilegal pela fronteira com o México. Pais dos alunos dizem que estão apreensivos por não saberem quem são essas pessoas ou do que são capazes e cobram ações do governo para garantir a proteção das crianças no ambiente escolar. O xerife local disse que vai aumentar a patrulha na área. Em Chicago, Illinois, há quase um ano, espaços como parques e centros comunitários têm sido usados como abrigos temporários para milhares de imigrantes indocumentados que chegam à região. Após muita pressão dos moradores, agora os imigrantes começaram a ser realocados para abrigos fixos, liberando os espaços de convívio da comunidade local. A cidade disse que esse processo de remoção será aos poucos.
Até agora, 2 dos 5 parques usados para erguer os abrigos foram liberados. Ao menos 287 famílias e 256 pessoas seguem sob a tutela do governo local em tendas improvisadas. Na fronteira com o México, um casal de norte-americanos tem passado os dias trabalhando de forma voluntária para levar comida, água e remédios para os imigrantes que tentam fazer a travessia. Rente ao muro, eles encontram grupos até com crianças que estavam sem comer há mais de 24 horas. I think they're very brave. Jack diz que é difícil lidar com isso todos os dias, ver pessoas feridas, famintas, precisando de ajuda, mas abandonadas pelos governos dos Estados Unidos e do México. Ele diz que falta humanidade na crise da fronteira e que, apesar de ser uma gota no oceano, fica feliz em fazer sua parte e ajudar quem precisa. São comuns as reclamações de pessoas que se sentem violadas durante atendimentos e consultas. Mas, em muitos casos, isso até acaba com denúncias formais de abuso médico. Agora, o governo quer aumentar as proteções para os pacientes. O Departamento de Saúde dos Estados Unidos anunciou que estabeleceu uma nova regra aos hospitais e clínicas do país. A exigência de um consentimento por escrito dos pacientes, sobretudo para a realização de certos procedimentos considerados sensíveis. É o caso de exames de próstata ou pelvis. Em uma carta enviada a todos os hospitais e escolas de medicina, o Departamento de Saúde avisa: qualquer pessoa, precisando ou não de anestesia para testes invasivos, precisa consentir o toque médico, exceto em casos de emergência em que o paciente esteja desacordado. Sinal de alerta nas pontes dos Estados Unidos. Depois de 2 acidentes registrados em menos de uma semana, um em Maryland e outro em Oklahoma, as autoridades avaliaram as estruturas do país. O resultado foi preocupante. Há mais de 15 mil pontes que não suportam uma batida e podem desabar no efeito dominó, igual ao que aconteceu com a ponte de Baltimore. A reportagem é da Carolina Camargo. Olhando assim, essas majestosas estruturas parecem firmes e seguras, mas não são. As autoridades descobriram que várias pontes no país, como a George Washington e a Verrazano Narrows em Nova York, são vulneráveis e perigosas. Se uma embarcação se chocar com uma dessas estruturas, elas podem desabar no mesmo efeito dominó catastrófico, igual ao que aconteceu na semana passada em Baltimore, quando um cargueiro com pane elétrica bateu em um pilar de suporte e toda a ponte Francis Scott Key, de 2,5 km, caiu no rio, matando 6 pessoas. Um levantamento apontou que pelo menos 17 mil estruturas em todo o país são consideradas críticas e correm risco de colapso com um único golpe. Só em Nova York são 2 pontes com essas características. Isso significa que basta um componente da ponte de aço falhar para que toda a passagem desabe. Na lista, ainda há pontes conhecidas como Golden Gate Bridge, San Francisco Oakland Bay Bridge, Gypsy Peak Bay Bridge, St. John's Bridge. As autoridades de Nova York garantiram ao público que as 14 pontes que atravessam os 5 distritos da cidade são monitoradas de perto para evitar o choque de navios, como o que aconteceu em Baltimore, ou a batida de uma embarcação menor, como a registrada há 3 dias em Oklahoma, que não deixou feridos. Uma a cada 13 pontes nos Estados Unidos se encontra em situação precária, de acordo com os últimos relatórios. A infraestrutura envelhecida, é importante lembrar que as condições em que essas pontes foram projetadas não são as mesmas condições atuais. Hoje em dia temos mudanças climáticas, temos navios cada vez maiores e também caminhões cada vez mais pesados que trafegam por essas pontes, podem potencializar esse problema. Cabe ao poder público fazer as inspeções, pelo menos anualmente, de forma visual, com profissionais da área de engenharia, e a cada 5 anos fazer inspeções mais aprofundadas, se necessário, inclusive com ensaios técnicos, para que a gente possa realmente saber as condições dessa ponte e fazer intervenções previamente para evitar futuros problemas. Para que a gente possa também tentar melhorar a situação das pontes que já estão construídas, pode-se fazer proteções que são chamadas de redundâncias em torno dos pilares principais dessas pontes, para evitar que navios colidam novamente ou que, caso haja algum tipo de colisão, seja amortecido por essas estruturas. No próximo bloco, maior companhia telefônica do país anuncia que milhões de dados de clientes foram vazados na Dark Web.
E o governo anuncia mudanças no reembolso de pagamentos feitos em excesso aos beneficiários do Social Security. Já voltamos e com um assunto importante para pequenos e grandes empresários, incluindo os brasileiros que possuem comércios aqui nos Estados Unidos. É que depois de 15 anos de processo litigioso, duas grandes financeiras de cartões de crédito aceitaram reembolsar os empresários por taxas abusivas. Os detalhes a gente vê agora com a repórter Carla Marinho. Pelo menos 18 milhões de comerciantes podem se beneficiar pelo acordo bilionário, incluindo negócios comandados por brasileiros. As empresas Visa e Mastercard vão pagar mais de 5 bilhões e meio de dólares em indenização aos comerciantes que aceitaram pagamentos com os cartões de crédito das companhias durante os anos de 2004 a 2019. Você pode receber no máximo 15 vezes mais. Por exemplo, se você pagou uma taxa de $6 no seu cartão de crédito, ela poderá ser multiplicada 15 vezes mais. Você receberá $33. A ação coletiva foi realizada por um grupo de empresários que alegava ter sido lesado pelas taxas abusivas cobradas pelas empresas. O processo dizia que a Mastercard e a Visa estavam violando a lei antitrust nos Estados Unidos. Foram 15 anos de briga na justiça até que as partes concordaram com um acordo final de indenização no valor de 5,5 bilhões de dólares. Os comerciantes elegíveis que receberam um formulário de reclamação pelo correio em dezembro e janeiro podem reivindicar uma parte deste acordo até o dia 31 de maio. Se você recebeu este formulário, apenas precisa digitar o QR Code. Se ainda não recebeu, você poderá entrar online e colocar o nome da sua empresa, o número federal ou o seu nome social ou IT number, e eles vão estar pesquisando e identificando se você tem algum dinheiro a ser recebido. É muito fácil o acesso online. Você apenas precisa digitar o seu federal number, o nome da empresa, o nome pessoal, e eles vão estar analisando se você tem algo a receber e se comunicarão com você. O Social Security anunciou que vai mudar a forma como recupera pagamentos feitos de maneira indevida aos beneficiários. A medida é uma resposta às duras críticas de que a administração da Previdência Social costuma errar dando dinheiro em excesso e depois pede reembolso total de uma só vez. Por lei, a Agência da Previdência Social deve recuperar os benefícios pagos em excesso. O problema é que quando o departamento descobria o erro, cobrava o reembolso de uma só vez do beneficiário. Ele era obrigado a pagar um boleto altíssimo ou ter seu benefício retido por meses até quitar o valor devido. Isso surpreendeu e provocou caos financeiro na vida de muita gente que desconhecia o erro do departamento. Foram inúmeros os processos contra a Previdência Social. Para resolver o problema, o governo anunciou agora uma reforma no sistema. Em vez do Social Security cobrar 100% do valor pago a mais, o departamento vai limitar a cobrança em 10% por mês. No total, serão 60 meses para reembolsar os valores pagos em excesso pelo departamento. Uma das maiores companhias telefônicas dos Estados Unidos, a AT&T, anunciou uma massiva violação de dados de clientes. A companhia disse que ainda está em processo de notificação aos afetados e que, ao todo, cerca de 73 milhões de pessoas tiveram os dados vazados na Dark Web. A AT&T informou em nota que está investigando como as informações de seu sistema foram atacadas e considerou como grave o massivo vazamento. Especialistas dizem que todos os usuários da AT&T, no passado e de hoje em dia, devem agir para proteger os dados, porque essa grande violação parece envolver dados de até 20 anos atrás. Nas informações vazadas podem ter senhas, números de Social Security, datas de nascimento, endereço e até dados bancários. Com essas informações, criminosos podem abrir contas em banco e cartões de crédito no seu nome. Por isso, é preciso ficar atento. E depois do intervalo, estudantes brasileiros participam de conferência sobre inteligência artificial em Nova York. E levantamento mostra mudança no perfil dos brasileiros que hoje migram aqui para os Estados Unidos. Américas no Ar.
Oferecimento Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Tap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Foi. Atenção, moradores de Maryland. Tem uma cidade do estado colocando casas à venda por apenas $1. São quase 1.000 residências vagas em Baltimore disponíveis para serem compradas por essa pechincha. Essa venda a $1 foi aprovada pelo Conselho de Estimativas de Baltimore e faz parte de um programa do governo local para movimentar o mercado e acabar com o acúmulo de casas abandonadas. A ideia é também ajudar a população que não tem condições de adquirir um imóvel pela alta dos preços que batem recordes. Mas olha, somente compradores individuais e pequenos grupos comunitários sem fins lucrativos podem comprar as residências por esse preço. E tem um detalhe, quase todas as casas disponíveis precisam de reformas. Bom, vamos dar uma olhadinha no nosso mapa, ver como é que vai estar o clima amanhã em boa parte aqui do país, vamos lá? Olha só, em Boston a gente tem chuva, mínima de 36, máxima de 44. Nova York também tempo ruim, mínima de 41. Norfolk a gente tem tempestade ao longo do dia. Atlanta, sol entre nuvens. Jacksonville, Tampa e Miami a gente tem Jacksonville e Tampa com tempestade, Miami tem tempo encoberto. New Orleans a máxima é de 72, Houston a gente tem sol brilhando aí com máxima de 78, Evelyn. Isso aí, esse sol continua em boa parte do Texas, tanto em Brownsville como em San Antonio, também em El Paso, onde a máxima pode chegar a 77. Já chegando em Albuquerque, no Novo México, máxima de 70 e mínima de 44, olha só a diferença, gente. Em Phoenix, essa diferença de mínima e máxima também continua bastante parecida. E aí, a gente arrasta esse mapa mais para a costa oeste, com bastante sol aparecendo em Los Angeles e Las Vegas. E em São Francisco, o sol começa a ficar um pouquinho tímido, dá espaço para as nuvens. Por lá, a mínima fica em 48 graus Fahrenheit. E agora olha só essa história que legal, gente. Uma ONG sem fins lucrativos levou estudantes brasileiros de baixa renda para participar de uma cúpula global mirim sobre inteligência artificial em Nova York. No total, foram 250 alunos de 10 países que participaram dessa ação, que simulou uma conferência da ONU. Eles foram divididos em grupos e cada um representou uma nação membro da organização. Cada grupo teve a oportunidade de discursar e expor suas ideias sobre o uso da inteligência artificial em vários setores, como clima, agricultura e economia. Ao longo de 2 dias, os estudantes trabalharam a capacidade de oratória, negociação, cooperação e soluções para problemas atuais no mundo todo. Entre os representantes do Brasil estavam a Ariadne e o Davi, os 2 alunos de São Paulo. Eles integraram a delegação da Holanda na simulação da Conferência da ONU. Os estudantes brasileiros fazem parte do projeto social oferecido pela The American School of São Paulo, que ensina inglês a crianças de baixa renda. Foi pelos altos desempenhos nos estudos que eles foram indicados para a ONG Nada é Impossível e, assim, selecionados para integrar a missão diplomática em Nova York com tudo pago pela organização sem fins lucrativos. Uma viagem inspiradora para impulsionar os jovens a pensarem no futuro e, quem sabe, trabalharem para solucionar problemas no nosso país. É que é muito bom formar uma aliança, sabe? Porque você consegue entender as semelhanças que você tem com outro país e eu achei isso muito legal. Eu achei muito legal, eu achei que ia ser mais difícil, mas eu tava bem nervoso até, mas só que agora deu até uma tranquilizada. Muito legal. E para encerrar o jornal de hoje, a gente traz uma boa notícia para a nossa comunidade. É que o número de brasileiros graduados vivendo aqui nos Estados Unidos bateu um recorde, né, Ruth? Pois é, olha, a Eloá Urazen mostra pra gente que cada vez mais profissionais qualificados optam vir morar aqui no território americano e são bem recebidos por causa da formação. Passaporte e diploma são itens inseparáveis para brasileiros que buscam vias legais para viver e trabalhar no exterior. Pelo menos foi isso que mostrou um levantamento recente de um escritório de direito especializado em imigração. 2022 foi um ano recorde para brasileiros graduados morando nos Estados Unidos. O número de green card concedidos a brasileiros com nível superior aumentou 13 vezes em relação ao ano anterior. Foram quase 2.000 vistos de trabalho qualificados EB1 e EB2 aprovados.
Houve também um salto nos vistos O1A para profissionais das áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Este levantamento comprova uma pesquisa divulgada pela agência Pew Research, que coloca os Estados Unidos no topo da lista de destino de imigrantes com ensino superior. Profissionais qualificados escolhem atuar em solo americano por terem acesso a melhores oportunidades e remuneração. De acordo com o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, quem tem ensino superior completo ganha em média 68% a mais do que aqueles que têm apenas o ensino médio. Vale dizer, porém, que alguns diplomas são mais requisitados e recompensados que outros. Porque, de fato, tem posições em que o mercado de trabalho realmente não exige essa necessidade. Todavia, e aí, claro, as habilidades socioemocionais é que ganham um peso maior. Todavia, os cursos que a gente chama de Science, Technology, Engineer and Maths, né? Então, estas áreas, ciências, tecnologia, matemática e engenharia, pela amplitude dos conhecimentos desenvolvidos e que, para estas áreas, o conhecimento superior é que faz toda a diferença, elas são demandadas no mundo todo, grandiosamente. A demanda só cresce. E, portanto, como muitos países não conseguem formar na quantidade necessária, eles importam, né? E quem não tem condições de reter, exporta pessoas dessas áreas. Então, assim, de fato, existe, sim, várias carreiras que deixam de exigir o superior, outras demandam mais do que nunca o superior, que é o caso destas 4 em especial. É isso aí, o Jornal Américas no Ar, então, termina agora. Mas continua na nossa programação porque está chegando mais uma edição especial de Reis aqui na telinha da Record Américas e a gente volta a se ver de novo amanhã. Até lá! Até!